O amor pela Amazônia foi marcante na vida de Samuel Benchimol e sua família. Meu avô, ele tinha um número de interesses muito amplo. Claro, a paixão principal sempre foi a Amazônia, mas a Amazônia ela tem aspectos diversos. Desde, por exemplo, eu lembro uma época que ele estava focado na questão de transporte na Amazônia. Então ele buscava todas as tabelas de rios e todos os barcos que subiam, que desciam, todo o volume transportado. Depois teve outra época quando ele estava muito preocupado com a questão ambiental. Quando ele escreveu o Zênite Ecológico, ele estava preocupado com a questão ambiental e como ela interagia com a questão social. Além disso, por exemplo, hoje, quando o próprio governo precisa saber dados estatísticos, saber como foi a exportação do Amazonas, comparar a sua exportação, comparar as importações com o que acontecia nos anos 90, a principal fonte são os livros dele. Ele fez compilações, ele fazia compilações anuais, juntava todos os dados. E hoje, 2008, no governo, com um staff de 200 pessoas trabalhando, ainda assim a gente tem muita dificuldade de juntar todas as informações, aquilo que na época ele fazia, claro, com muita vontade, com muito empenho, só ele aqui e a TEI, ligando para IBGE e para todas as organizações, para Superintendência de Agropecuária, para todos os lados. Eu acompanhei ele em algumas dessas visitas, onde ele ia, conversava, buscava o máximo de informações possível. Na época, muito pouca informação digital, então era tudo no papel. Ele anotava cada um dos dados e, pior, ele lembrava dos dados. E aí também uma grande fonte de angústia, ele nos contava os dados e esperava que nós soubéssemos todos eles. Nunca seria possível para nós, ainda crianças ou jovens, lembrar de tantas informações e entender o contexto de todas elas. Ele guardava tudo na cabeça, ele sabia quanto é que foi de exportação de Cupuaçu e Copaíba em 96 e o que mudou em 97. Era uma mente prodigiosa e com, claro, vários interesses, mas uma paixão. Essa foi também uma história de crescimento, mas em ambas as empresas nós sempre tivemos uma vocação amazônica, por assim dizer. As nossas atividades empresariais sempre se concentraram nessa região da Amazônia, até pela própria paixão do meu pai pela região, pela forma como ele sempre devotou a sua vida inteira, tanto na parte empresarial, como também na sua produção intelectual, no seu estudo, nos livros que produziu e nas obras que fez, sempre foram destinados à Amazônia. Então, ele era um homem que teve praticamente um tema só na sua vida, que foi a Amazônia, tanto na área empresarial, quanto também na área intelectual. Ele era um amazônida de mão cheia. Ele se preocupava muito com a relação do caboclo com a floresta. Como o caboclo ia viver, mas tirando proveito da floresta sem desmatá-la, sem quebrar o vínculo da floresta com o caboclo. O caboclo tinha que poder tirar o seu sustento, fazendo disso tudo como se fosse um guarda florestal. Hoje, esses créditos de carbono, essas coisas, ele foi um visionário, porque ele foi a primeira pessoa que criou até a hipótese de se fazer um imposto para os países mais adiantados do primeiro mundo pagassem para que a floresta fosse mantida pelo caboclo. Um outro aspecto que eu digo ser muito importante é a paixão dele pela Amazônia. A Amazônia é nossa casa há 4 gerações, 4, 5 gerações já, e ele nos ensinou,
né, a gostar desse local. Ele me ensinou, escreveu sobre a cultura indígena, sobre a relação, né, do imigrante com a cultura local. Então, você conhecer bem a sua casa, conhecer bem a sua região, foi um grande legado do meu avô. Como líder comunitário, ele foi presidente do Comitê Israelita do Amazonas por mais de 30 anos, inaugurou a sinagoga de Manaus e comprou a sede da Hebraica, que eu e meu esposo viemos a nos tornar os primeiros presidentes, e depois nos incentivou muito a continuar essa parte voluntária na comunidade, que inclusive até hoje ainda continua o presidente. Além disso, também presidente do Comitê Israelita, pelo menos por toda a minha infância, eu lembro dele liderando a nossa comunidade. Pesquisador, eu não sei se eu estou esquecendo alguma das coisas que ele fazia, foram tantas, e hoje quando a gente tenta replicar um pouco, a gente começa a entender a dificuldade. Por exemplo, na gestão do Jaime, filho dele, no Comitê Israelita, eu me voluntariei a trabalhar como tesoureiro da comunidade. E só isso eu sei que consome muito tempo para você fazer bem feito. Ele fez bem feito a vida toda. Comitê, empresas, escritor, pesquisador, várias frentes que eu até hoje não consigo bem entender como é que ele fazia. E fez tão bem, tanto que criou uma enorme reputação em todas elas. Duas empresas de imenso sucesso. Ele foi professor e recebeu méritos toda a sua vida por ser professor, acabou como um professor emérito. Hoje, os prédios da faculdade da UEA têm o nome dele. Também como pesquisador é lembrado e é lido por gestores, por todos os que estão hoje envolvidos com o futuro da Amazônia. É realmente um legado impressionante. A lembrança que eu tenho do meu pai, desde pequeno e até já trabalhando nas organizações, era sempre de alguém que estava lendo alguma coisa. Ou lendo um livro, ou lendo uma revista, ou lendo um jornal. Ele era absolutamente curioso em adquirir novas informações e também em transmitir essas informações aos seus descendentes, em transmitir essas informações aos seus funcionários, colaboradores e aos seus alunos, né? E isso marcou a organização. Na nossa empresa, nós continuamos com esse legado de ser uma empresa que realiza atividades, mas que também estuda. É uma empresa empresarial e, ao mesmo tempo, uma empresa intelectual, graças a essa marca registrada dele, que imprimiu logo desde o início na nossa atividade. Por ser assim, ele também sempre foi quase que obcecado com a necessidade da continuidade. A continuidade é uma forma de preservação. E Peter Drucker dizia que o verdadeiro teste da administração é a continuidade. Nós só sabemos se efetivamente o nosso trabalho foi bem feito quando nós não mais estamos presentes, né? E nesse sentido, acho também que ele deve estar feliz porque as empresas continuaram o seu trabalho e prosperaram também durante a sua vida e após ele ter nos deixado também. Portanto, e agora temos a segunda geração e já uma terceira geração que já atua na organização e que também promete preservar esse bonito legado de valores e de princípios que são a base da sustentação da nossa atividade. Ele era um homem fantástico, muito carinhoso, leal, franco e com bom humor. A nossa família era muito unida e meu pai e a minha mãe se completavam. Na nossa educação, a minha mãe foi responsável pela parte formal do dia a dia e ele completava com a parte intelectual. Ele tinha uma memória fantástica e uma capacidade de analisar fatos e números com muita clareza.
E ele sempre, na nossa casa, nos conduzia muito para ler e estudar. Isso era a parte básica da nossa vida. Nós gostávamos muito de viajar. Ele nos levava sempre, uma vez para o Brasil, uma vez para o exterior. Uma das suas metas era que nós falássemos inglês bem, porque ele sabia que o futuro estava incluído nessa parte de você poder se comunicar em uma outra língua. E também a cultura. Nós íamos pela Europa, volta ao mundo, que fizemos com ele, e ele sempre, antes de chegar nos lugares, nos reunia, nos dava uma aula, nós sabíamos o que a gente ia ver no outro dia, no outro país, os museus, sempre estava atualizado e de bem com a vida. Ele era um viajante apaixonado e uma excelente companhia de viagem para nós. Então o choque para mim foi um choque muito grande quando do falecimento do professor, da doença dele e logo em seguida, 2, 3 anos depois, o falecimento dele. Me doeu muito. Até hoje eu sinto falta do professor Samuel do Benchimol e do senhor Samuel Benchimol, meu patrão. Porque praticamente foi o primeiro e o único patrão que eu tive na minha vida. E eu acho que isso foi uma bênção, porque eu até hoje guardo o que ele me ensinou, me proporcionou, dando exemplo de honestidade, de perseverança, de responsabilidade. E graças a Deus para mim foi muito bom ter convivido com o professor Samuel Benchimol e com o senhor Samuel Benchimol. Você gostou? Nós também. Valeu a pena contar a história do professor Samuel Benchimol. Até o próximo programa, como Deus haverá de permitir.